Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 7 em diante. Está escrito assim: Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiseres, que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a esse teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar a meu povo, sobre o qual eu te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, a qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Só até aí, pode se assentar. Hoje é o dia que você vai fazer uma oração e Deus vai te dar tudo que você quiser. Que bom seria, né, irmãos? Falar a verdade para vocês, e não vou longe para dizer que essas coisas são reais, viu? Tem um monte de gente falando isso, fazendo campanhas, né, para dizer que você participando de uma campanha vai chegar no tal dia, você vai fazer a oração e Deus vai te dar tudo que você quiser. Irmãos, muitos conhecem a história de Salomão, principalmente essa questão, né? Se você olhar lá Provérbios, é um livro escrito por Salomão, e é admirável a inteligência daquele homem, né? É admirável o conhecimento que ele possui e também a sabedoria. Salomão foi, sem dúvida nenhuma, o homem mais sábio a pisar aqui nessa terra. Foi o homem mais rico. Nem mesmo um sheik das Arábias tem, irmãos, a riqueza que Salomão teve no seu tempo. A glória que Salomão teve, nenhum rei teve, nem os Estados Unidos, com todo o seu poderio econômico nos dias de hoje, se compara a Salomão. Não tem como se comparar. Salomão foi um homem de fato que marcou a sua época, que marcou a sua história e muito bem marcou também a sua passagem, como um servo de Deus na própria palavra. Mas uma coisa que nos chama a atenção é como tudo isso começou. Como que Salomão atingiu o auge de toda a riqueza, das coisas que ele falou, né, dos seus provérbios, da sua sabedoria descrita em Eclesiastes, de todo o seu conhecimento ali colocado também em Eclesiastes. Como que Salomão adquiriu tudo isso? Será que esse homem era um menino prodígio? Será que ele estudou na melhor faculdade? Naquele tempo devia ter uma Harvard escondida que Salomão estudou? Não. Tudo isso foi obra de um Deus poderoso. Mas essa obra de Deus, um Deus tão poderoso, não foi uma obra seletiva, ou uma obra que eu quero dizer seletiva, dizendo assim, Deus escolheu entre alguém para dar uma sabedoria, um ser para colocar inteligência e conhecimento. Não foi uma obra seletiva de Deus. Na verdade, nós vemos tudo isso que aconteceu com Salomão, sua sabedoria, sua riqueza e todo o seu conhecimento. Nós vemos, irmãos, que tudo partiu de um princípio que até os dias de hoje nós desprezamos: o coração. Muitas pessoas dizem, irmãos, que Salomão foi esperto ao pedir sabedoria e riqueza. Na verdade, ele já não tinha sabedoria, sabedoria e conhecimento, ele já não tinha sabedoria. A atitude dele parece ser sábia, sim ou não? Na verdade, o cara falou assim: não, Deus, é o seguinte, eu sou o rei, o Senhor
usou meu pai, fez tantas coisas por meio do meu pai foi um bom rei, então eu quero que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa julgar. Parece um pedido inteligente. Quando nós olhamos isso, parece que Salomão já tinha uma inteligência, parece que Salomão já era um pouco sábio, simplesmente pelo pedido que ele coloca aqui para Deus. Mas na verdade, quando nós vamos ao profundo do que aconteceu naquela noite em que Salomão orou a Deus, nós vemos que houve uma coisa muito simples e que os cristãos até os dias de hoje não utilizam: sinceridade. Por que sinceridade? O que se diz sinceridade? Porque a sinceridade, irmãos, é aquilo que provém do nosso coração. A sinceridade é a expressão clara daquilo que há dentro do nosso coração. Jesus Cristo nos mostra o que é sinceridade quando Ele diz assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, se nós falássemos tudo quanto o nosso coração tem, nós seríamos plenamente sinceros. E muitas pessoas que são sinceras falam, como diz no popular, vem à mente, mas é o que de fato está no seu coração, magoam pessoas. Quando você está com ira, nervoso, não é pecado ficar irado, não é pecado. Ireis, mas não pequeis. Não deixe que a ira tome lugar das suas ações. Não é pecado irar, mas quando você está irado, o melhor a se fazer é ficar calado. O melhor a se fazer é fechar a sua boca. Porque a ira, irmãos, é um sentimento já produzido no seu coração. E quando você está irado, se você abrir a sua boca vai falar do que o seu coração está cheio. E você vai magoar pessoas. Quando vocês já devem ter visto isso, acontece muito em relacionamento, né? Homem, marido, mulher. Eu conversava com um amigo meu trabalhando, achei até interessante. Eu falando para ele, né, até onde um relacionamento é saudável, onde já não tem mais como e deve se sair de um relacionamento. E eu conversando com ele ali, eu comecei a dizer, eu falei, olha, a partir do momento em que os dois perderam o respeito, mandou tomar naquele lugar e acabou, vai cada um do seu lado porque já não há mais respeito, né? E ele falou, não, eu concordo plenamente, Sidney, eu concordo, mas sabe que tem casais que parece que gostam, isso se torna um elogio. Eu falei, infelizmente é assim, mas não há mais vida de casal. Ele falou assim, olha, o meu sogro e a minha sogra são exatamente assim. Um xinga o outro, um manda o outro tomar naquele lugar, manda aquilo outro, daí dá 7, 8 minutos, 10 minutos que seja, tá os dois se falando tudo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Um chega na casa, xinga o outro xinga, se tornou já uma coisa natural. Ele comentando comigo, eu falei assim, então, um relacionamento já acabou. Eu falei, um relacionamento já acabou. E aí me vem à mente exatamente o que a palavra está dizendo. As pessoas falam do que o coração está cheio. A pessoa está irada, ela xinga, ela fala o que vem à mente, no vulgo popular, mas é aquilo que já está dentro do coração. Não é o que você pensou. O que você pensou é resultado do que você tem aqui dentro. Isso é fato. Por isso que a Bíblia fala que a tua palavra escondi guardada onde? Coração. Para quê? Para não pecar contra Deus. Porque o pecado, irmãos, ele existe no coração do homem. O homem, ele tem o pecado dentro de si. O coração do homem está ali contaminado pelo pecado. Então o salmista diz, e a palavra de Deus lá em Hebreus nos reforça, dizendo que Deus colocaria as leis dele no nosso coração e as escreveria em nosso entendimento. Por quê? Para que nossa boca falasse com sinceridade tudo quanto há dentro do nosso coração. E nós não venhamos ser enganosos, ou lábios lisonjeios, lábios enganosos, que falam o que o coração não sente. Isso acontecia muito. No entanto, as pessoas louvavam a Deus, louvavam a Jesus, e Jesus fala o quê? Eles louvam, honram-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, o que Jesus está querendo dizer? Eles falam coisas bonitas, eles me adoram, eles me louvam, mas eles são mentirosos. Porque não há sinceridade. Eles não são sinceros. Por que não são sinceros? Porque eles falam uma coisa, mas o seu coração tem outra.
As pessoas hoje, irmãos, se forem sinceras umas com as outras, plenamente sinceras, sai guerra, sai briga, sai pontapé, sai discussão e sai ofensa. Vai gerar mágoa. Por quê? Porque muitos corações, irmãos, quando as pessoas são sinceras, corações magoados, corações feridos, corações rancorosos, corações que acrescentam raiva, ódio, quando abrem a boca, se forem sinceros, acabarão trazendo discórdias. Porque a boca, quando a pessoa é sincera, a boca vai falar do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de ódio, a pessoa vai ofender, a pessoa vai prejudicar, a pessoa vai fazer o que for. Se o coração está cheio de amor, de alegria e de paz, ainda que te ofendam, você vai falar alguma coisa que seja agradável. Você vai liberar perdão, você vai ter misericórdia, se você de fato tem um coração assim. Então, o que nós vemos acontecer com Salomão, eu expliquei e falei isso para vocês entenderem, mas nós vemos o que aconteceu com Salomão, não foi apenas um pedido inteligente. Quando você lê isso aqui, de fato nos representa. Poxa, Salomão foi muito inteligente. Eu pensei muito sobre isso. Há muito tempo eu falei, Salomão foi inteligente. Foi muito inteligente. Porque qualquer pessoa no lugar dele pediria riquezas, pediria morte, pediria 1000 anos, pediria muitas coisas. Pediria aquilo que de fato está no coração do homem, cobiça. Mas Salomão foi inteligente, só que Deus é mais inteligente. Porque Deus ele não olha apenas o que sai dos seus lábios, ele olha a intenção do seu coração também. As pessoas falam assim, Deus só olha o coração. Não, mentira. Deus não só olha o coração, Deus analisa as duas coisas, Deus compara as duas coisas. Há muitas pessoas equivocadas, né? Pela aparência, não, porque Deus se importa com o coração. Irmãos, não se enganem. Deus observa todas as coisas. Deus observou o que ele pediu pelas palavras, mas observou também o que havia dentro do seu coração. Por isso Jesus observa as palavras dos homens que louvam a Deus, mas observa o seu coração que está diante dele. Por isso lá em Tiago capítulo 4, a Bíblia nos diz que o homem pede, pede, pede e não recebe. Por que não recebe? Porque pedis mal. Pedis mal por quê? Para gastardes com vossos próprios deleites, ou seja, com seus próprios desejos, com aquilo que ele quer, com sua própria cobiça. Deus está ouvindo a oração do ser humano, está ouvindo, mas Deus não dá, porque o que há no coração é um pensamento egoísta, é um desejo egoísta. Ainda que as palavras sejam boas, Senhor, me dá um carro, porque se eu tiver o carro, eu vou ajudar o meu irmão, eu vou socorrer tal fulano. Mas dentro do coração, não. Dentro do coração, o pensamento de muitas pessoas está falando isso bonito para tentar convencer Deus, mas dentro do coração está pensando assim, agora eu vou me mostrar, agora eu vou mostrar que de fato eu posso. Quantas pessoas não são assim? Irmãos, inveja. Quantas pessoas não são assim? Senhor, me dá um carro novo, porque meu carro está velho, meu carro está quebrado, estou tendo muito gasto, oh meu Deus, me dá um carro novo. A palavra sim, mas dentro do coração porque o irmão lá tem um carro mais novo que eu, porque tal fulano lá tem mais. Irmãos, parece absurdo que eu estou, não estou falando com conhecimento de causa, não vem aqui como mentiroso, estou falando porque é exatamente assim. Deus ele olha não só o coração, porque se Deus olhasse somente o coração, Deus nos faria mudo. Porque não precisaria o homem falar. Concorda comigo? Para que o homem vai falar se Deus está observando o coração? Deus não falaria que o homem precisa usar roupa, porque Deus está olhando o coração, não importa se anda pelado ou não. Não é verdade? Não, essas coisas são analisadas por Deus, são colocadas em concordância. E o que houve com Salomão foi exatamente isso. Salomão, ele não foi inteligente, Salomão ele foi sincero. É diferente. Pessoas inteligentes usam bem as suas palavras, independente do que haja dentro do coração. Mas pessoas sinceras dirão exatamente aquilo que sentem em seu coração. Aí que se encontra o grande problema, porque se o coração for bom, palavras serão boas. Se o coração for mau,
palavras serão ruins. Se o coração estiver saudável, em paz, as palavras serão de pacificação. Mas se o coração estiver temeroso, rancoroso, com ódio, as palavras serão de revolta e de guerra. Fato. Irmãos, olha um casal, né? Em muito tempo, aconselhando e falando, uma vez eu me deparei com uma situação em que a alegria do casal era viver um ofendendo o outro. Quem saísse por cima saía melhor. Chegou um ponto extremo em que coisas que magoam muito foram ditas, sem pensar em nada. Palavra dizendo assim: eu quero mesmo é que você se ferre, eu quero mesmo é que você se lasque, eu quero isso, eu desejo isso. Aí o outro fala: eu desejo também que você, ou seja, de bem desejar, eu desejo que você vá bem na sua vida, eu desejo que você seja, não, eu desejo de tudo de mal para você, e com verdade, falando com toda veemência. A alegria de um e de outro era sair por cima nas ofensas. A alegria de um e do outro era ofender mais, era falar: eu saí por cima, eu venci essa disputa, eu tive mais ódio, eu tive mais raiva, eu falei coisas mais pesadas do que eu ouvi. A alegria de um casal era isso. E quando eu me deparei com isso, eu falei assim: meu Deus, aonde vocês querem chegar com isso? Qual o patamar que vocês pretendem alcançar? De paz, de convivência, unidos, ou de uma morte, de uma guerra declarada? Qual o desejo que há dentro de vocês? Na verdade, o que havia, a motivação para tudo isso, irmãos, era a mágoa que havia dentro do coração um do outro. E chegou um ponto que a mágoa, irmãos, tomou tanto lugar, que começaram a ser totalmente sinceros. Se um fazia uma coisa que o outro não gostava, não era apenas uma cara fechada, não, agora eram as palavras que diziam. O coração já não se continham, e as palavras eram lançadas como se fossem, irmãos, nada. Falava-se abertamente tudo aquilo que queria, porque o coração estava cheio de ódio, cheio de mágoa. E esse é o grande problema, porque quando o coração está assim, foge ao homem até mesmo a inteligência. O homem não consegue mais ser inteligente em medir as suas palavras. A Bíblia diz em Provérbios, um provérbio de Salomão, dizendo assim, que até mesmo o tolo passa-se por sábio quando está calado. O tolo passa-se por sábio quando ele está calado. Por quê? Ele passa-se por inteligente, porque mesmo que o seu coração seja mau, mesmo que o seu coração maquine o mal, ele consegue refrear a sua boca. Se ele não refrear a boca, irmãos, acaba com tudo. Ele destrói tudo. Ele destrói tudo. Quando o homem é sincero, o homem precisa ter um coração voltado a Deus, um coração íntegro diante do Senhor, porque se não houver isso e houver sinceridade, a sinceridade já não passa a ser uma virtude, pelo contrário, passa a ser um defeito gravíssimo, porque destruirá relacionamentos. Não digo relacionamento homem e mulher apenas, de pessoas, amizades e tudo mais, destruirá. Agora, quando o coração do homem é voltado a Deus, a sinceridade é uma virtude. É uma virtude poderosíssima para um homem, porque Deus, ele vai ouvir as suas palavras e vai observar o teu coração e vai ver que realmente você é sincero. E quando há sinceridade no coração do homem, irmãos, o relacionamento com Deus é claro, é íntimo. Fala para mim, irmãos, você queria ter um amigo falso? Quem gosta de ter amizade falsa? Eu não gosto. E penso que você também não gosta de amizades falsas. Nós queremos amigos sinceros, mas amigos sinceros que queiram o nosso bem. Não amigos sinceros que tenham inveja de nós, que procurem o nosso mal, e sejam sinceros. Do que vale o seu amigo chegar para você, amigo, entre aspas, mas dizer assim: olha, eu quero ter tudo que você tem, eu quero ser quem você é. Irmãos, há alegria nisso? Não, há sinceridade, mas há um pensamento pervertido nisso. Isso significa que ele fará qualquer coisa para ser o que você é, para ter o que você tem.
isso já não é uma coisa boa. A sinceridade numa amizade, quando a pessoa não tem um coração bom, irmão, se torna algo muito prejudicial. Salomão não foi inteligente, Salomão foi sincero. Salomão aprendeu com seu pai Davi a ter respeito com Deus, a ter temor a Deus. Porque quando ele começa a conversa com ele na sua oração para com Deus, nós vemos que é claramente uma conversa. Vê que Deus fala com ele fala com Deus, e assim vai. Veja aqui o que diz a Bíblia, versículo de número 7, fala assim: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Ou seja, Salomão, o que você deseja? Como se fosse uma fada madrinha, né? Ou aquele negócio de Aladim lá que raspa a lâmpada assim, apareceu lá um Deus para falar assim: o que você quer? Qual é o seu desejo? Deus apareceu mais ou menos assim para Salomão e falou: Salomão, pede o que quiseres que eu te dê. Ou seja, pede o que você deseja. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande misericórdia com Davi, de grande beneficência para com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Ou seja, ele já sabia que era a providência de Deus ele estar naquele lugar. Ele primeiramente reconheceu que ele não seria nada, não iria para lugar nenhum se não fosse Deus. Ele reconheceu aqui que foi pela graça e misericórdia de Deus que ele era rei. O homem, quando ele quer ter um relacionamento com Deus, quer agir de intimidade e ter um relacionamento íntimo, ele precisa primeiro reconhecer que é Deus na sua vida. Ele primeiro precisa reconhecer que Deus é que está fazendo tudo. Se ele não reconhecer isso, não há como andar. Provérbios de Salomão diz: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É um provérbio de Salomão, é Salomão ensinando. Pega uma água para mim, por favor, alguém. É Salomão ensinando como o homem deve se portar para com Deus, como ele deve se dirigir. Tudo quanto eu tenho, tudo quanto eu sou, vem do Senhor, Deus. Ou seja, nada que eu consegui aqui é pelo meu mérito. O Senhor é obrigado a me dar. Não. Ele diz: Senhor, o Senhor me colocaste aqui nesse lugar, me fizeste rei no lugar do meu pai Davi. Agora, pois, Senhor, ele diz. Obrigado. Ele diz assim: agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante esse povo. Vamos parar apenas por aí. Veja, qual que era o temor de Salomão? Falem para mim, qual que era o medo que Salomão tinha? De desonrar Deus, de desonrar a palavra de Deus dirigida a Davi, o pai dele. O medo de Salomão não foi assim: eu vou ser um mau rei, eu vou ser criticado. O medo que ele tinha era de blasfemar a palavra de Deus dita a Davi. Quando nós lemos aqui, nós observamos que Salomão refere-se à palavra de Deus dada a Davi. Ele tinha uma responsabilidade com aquilo que Deus falou sobre o pai dele e com o pai dele. Ele sabia que ele não podia desonrar a Deus, ele sabia que o povo era numeroso e as pessoas acreditavam no Deus de Davi. Então ele precisaria ser o representante ideal para o povo de Deus. Ele precisaria ser justo, ele precisaria, irmão, ser um bom rei, não poderia prejudicar as pessoas. Ele estava interessado na palavra de Deus, no respeito que as pessoas tinham por Deus. Aí que começa, por que ele agiu de sinceridade? Por que Salomão foi sincero ao pedir sabedoria e conhecimento? Porque ele temia a Deus. Um dos seus primeiros provérbios é qual? A sabedoria, o temor do Senhor? É o princípio da sabedoria. Vocês estão entendendo a palavra ou não? Salomão foi sábio, pediu sabedoria, conhecimento a Deus,
Porque primeiramente ele aprendeu a temer ao Senhor. Havia temor dentro do seu coração, pela palavra que Deus falou ao seu pai Davi, pela responsabilidade que havia nele agora. Porque seu pai Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Era uma responsabilidade grande, irmãos. Imagine o seu pai, você não poderia ser pior que o seu pai. Você não poderia estragar o reinado do seu pai e toda a história do seu pai. Você precisaria ser no mínimo melhor que ele, ou se igualar a ele. Então ele teme pela palavra de Deus. Ele tem o temor do Senhor. O seu provérbio diz bem claro que a sabedoria, irmãos, ela se dá primeiro por ter temor. Quem não tem temor jamais será sábio. Por que isso, Sidney? Porque primeiro, irmãos, para ele pedir sabedoria e conhecimento, ele precisaria ser sincero. Ele precisaria estar sendo verdadeiro com Deus. Porque imagine se, igual eu vou falar aqui, que há 90.1, se você ligar lá, você vai ouvir um cidadão, uma cidadã falando a sabedoria para adquirir riqueza, o dom para adquirir riqueza. Já ouviram isso aí? Já ouviram? Não? Eu ouço às vezes aí. Muitas pessoas falam isso e pede isso para Deus, sabedoria para adquirir riquezas. Há congressos em diversas igrejas para querer tornar o homem sábio para adquirir riqueza, mas não quer o homem ter temor de Deus. Jamais será sábio. Ele será inteligente para conquistar as coisas dessa vida, pode ser, mas sabedoria não. E a Bíblia fala que a sabedoria é melhor que todos os tesouros da terra. É ou não é? A Bíblia diz isso. Salomão, ele temeu a Deus. Salomão não pediu sabedoria para ficar rico ou para achar um jeito de matar os seus inimigos ou achar a fonte da juventude e viver para sempre. Salomão tinha um temor. O povo precisa continuar a respeitar a Deus. O povo precisa ser, irmãos, exemplo para todas as nações da terra. O nome de Deus precisa ser grande sobre este povo e a responsabilidade está comigo. Ele tinha isso dentro do seu coração. Ele tinha um temor pelo que iria acontecer. Então, quando ele dirige a palavra para Deus, há sinceridade. Não é a palavra que foi, nossa, Salomão foi tão inteligente, hein? Pediu sabedoria para Deus e olha que ele ganhou. Não, Salomão foi sincero, porque dentro do coração dele havia temor. Ele sabia que ele estava ali porque Deus o colocou ali. Ele sabia que se Deus o colocou ali, ele tinha uma responsabilidade de honrar a Deus. Então ele temeu por isso. Qual é a melhor maneira ou ferramenta para que eu possa honrar a Deus? Conhecimento e sabedoria. Não tem outra. A Bíblia nos diz em Oséias que a falta do conhecimento leva ao que, irmãos? A destruição. A falta do conhecimento, Jeremias diz que nos leva ao aprisionamento. Quando o homem não conhece, irmãos, jamais ele conseguirá ser sábio. Quando o homem não conhece, ele é destruído, ele é feito escravo, ele é aprisionado. Mas quando o homem tem conhecimento, irmãos, ele dificilmente será enganado. Dificilmente, para ser modesto, porque é praticamente impossível. Porque a Bíblia fala o quê? Conhecereis a verdade? Jamais será enganado. Quando você conhece a verdade, quem vai te enganar? Se eu chegar para você e falar assim, olha, esse celular custou R$2.000, mas você conhece a procedência, você sabe, você conhece o fabricante, você conhece a loja, aí você fala assim, não, que loja que você comprou? Porque a loja que eu conheço que vende está R$300, então você não vai ser enganado, jamais você vai ser enganado, quando você conhece. Salomão pediu sabedoria e conhecimento. Salomão, irmãos, ele foi sincero, porque ele tinha temor dentro do coração. Onde eu quero chegar com tudo isso? Não é apenas contar a historinha de Salomão para vocês, não. Não é apenas desvendar um mistério, não é nada disso. O que eu quero chegar aqui, irmãos, e o ponto principal da palavra é:
O que você tem pedido ao Senhor? Quais são os tipos de conversa que você tem com Deus? O que você utiliza para estabelecer um relacionamento com o Senhor, uma intimidade com o teu Pai? Qual é o tipo de diálogo que você tem, que nós temos com Deus? Deus, Ele está observando tudo, tanto as suas palavras, mas principalmente o que há dentro do teu coração. Se as duas coisas são coerentes, se você de fato está pedindo aquilo que há dentro do teu coração, se você pede o que é por sua própria cobiça, que não te causa bem algum, que não frutifica, que não causa edificação própria e nem de outros irmãos, por que Deus te daria? Porque muitas pessoas querem enganar a Deus com palavras bonitas, mas com corações podres. Porque falam coisas bonitas para Deus, mas dentro do seu coração desejam o mal. Oram por muitas pessoas, mas com pensamento que tudo dê errado. Eu já vi isso, chamada oração contrária. Pessoas que bendizem outra, mas com pensamento que outra se dane, que aconteça o mal. Irmãos, é muito sério, porque o que há dentro do nosso coração, irmãos, vai medir as nossas palavras, e com Deus não funciona inteligência de palavras, com Deus funciona sinceridade. Se não há sinceridade, não há como, irmãos, nós termos um relacionamento com Deus. E sinceridade está intimamente ligado com o que há dentro do teu coração, o que a tua palavra fala, o que a tua boca diz. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 6. Versículo 5. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz o seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuadamente. Deus viu que dentro do coração do homem só se passava coisas ruins. E isso era o quê? Contínuo. Não era um pensamentinho ruimzinho, outro pensamento bom, não. Era contínuo. E o pensamento, o sentimento de Deus foi: então arrependeu-se o Senhor de ter havido feito o homem sobre a terra. E pesou-lhe em seu coração, ou seja, ele entristeceu. Deus se entristeceu, porque não era o desejo de Deus que o mal permeasse o coração do homem continuadamente. Não é o desejo de Deus que o homem tenha um coração mau. Há muitas pessoas que olham, mas o coração do homem é mau mesmo, então está tudo legal, as pessoas se conformam com isso. Mas o pensamento de Deus não é esse. Deus não deseja que o homem tenha um coração mau. Deus se entristeceu por isso. Mas Sidney, o que tem a ver isso daí? Tem a ver com a seguinte coisa: ninguém poderia enganar a Deus mais. Ninguém poderia mais enganar a Deus. Eva não poderia mais enganar a Deus. Adão não poderia mais enganar a Deus. Caim não poderia mais enganar. Sete não poderia mais enganar. Jacó, Abraão, ninguém mais poderia enganar a Deus, falando coisas para o Senhor. Você vê que isso é muito sério, irmãos. Isso é levado a cabo por Deus, porque a partir do momento em que Deus examinou o coração do homem, Deus percebeu que o que o homem falava muitas vezes não era coerente com o que havia dentro do seu coração. Então aí nós encontramos uma palavra chamada engano, utilizada para perverter Eva e Adão, utilizada para fazer o homem escravo do pecado, utilizada para fazer com que o homem não siga a vontade de Deus. Muitas pessoas, irmãos, enganam a si mesmo porque não percebem o que há dentro do seu coração. Falam até coisas bonitas, mas não percebem o que há dentro do coração. Irmãos, quantas são as pessoas que dizem assim, no momento de tristeza, no momento de angústia, começam a falar assim: eu não presto,
eu não sirvo para nada, ninguém gosta de mim, eu não dou certo para nada, nada que eu faço dá certo. Por que a pessoa começa a falar esse tipo de coisa? Porque aquilo está dentro do coração dela. Aquilo encheu o coração dela, uma inutilidade, que a pessoa começa a dizer todas essas coisas, ela começa a ser sincera consigo mesmo. Essa pessoa então, ela começa a dizer tudo aquilo que há dentro do seu coração. Ela já está triste, magoada ou decepcionada, ou talvez frustrada com alguma situação que aconteceu, e a sinceridade toma conta. Percebam uma coisa, que o homem é sincero na sua grande maioria quando ele está nervoso, ou quando há alguma coisa de ruim acontecendo com ele. O homem é sincero justamente nesses momentos onde ele deveria ser calado, onde ele não deveria de abrir a sua boca, mas é onde mais as pessoas são sinceras, quando há frustrações, raiva, angústia e ódio dentro do seu coração. E aí muitas vezes pessoas assim vão pedir para Deus. Eu já vi pessoas pedir, irmãos, para que Deus faça coisas horríveis com outras. Você viu o vídeo que está na internet sobre o Valdomiro dizendo que o câncer do Marcelo é um pedido dele a Deus? Quem viu esse vídeo aí? Tá lá, Roberto, tá lá. Ele falou o quê? Que o homem falava mal dele, e um dia ele assistindo a televisão, um tal fulano falou, estão falando mal do sei lá. Ele ligou a televisão e falou assim, Deus vai pesar a mão nesse cara. E daí o câncer veio, ele está se gloriando disso, irmãos. Ele está se gloriando de uma coisa absurda. Agora eu lhe pergunto, o que há dentro do coração desse homem? O que há dentro do coração desse homem? Porque ao ser perseguido, entre aspas, porque não é perseguido não, irmãos, é que é salafrário mesmo. Aí quando fala a verdade não quer aceitar. Aí quando as pessoas falam, o que gera dentro de si é ódio pelo outro. Ao ponto do homem estar lá sofrendo, o homem está lá sofrendo, mas apegado à palavra de Deus, tentando buscar cada vez mais se aproximar de Deus, e o tal fulano que era para estar orando para Deus ter misericórdia, se gloria de falar que pediu a Deus para que a mão pesasse na vida do homem, ou seja, para que algum mal lhe sobreviesse. Irmãos, dentro do coração desse homem, eu não quero nem dizer, mas há perversidade, há sentimentos horríveis, há ódio, há sentimento de vingança. Isso é a plena expressão da vingança. Falou mal de mim, então vai pagar. Vingança, vingança. E veja como as pessoas são sinceras quando há esse tipo de sentimento ruim no seu coração. As pessoas não medem as palavras para dizer, tá vendo? Foi por isso mesmo, é vingança. Nenhum homem está livre disso, mas nós temos que cuidar para que isso não tome lugar dentro do nosso coração. Você pode até controlar as suas palavras, mas dentro do teu coração há isso, irmãos. E se há isso, a sinceridade já não pode ser uma utilização sua. Cid, então eu devo ser mentiroso? Não, fique calado. Estou falando para você mentir não, irmãos, pelo amor de Deus. Cid, estou nervoso, vou falar uma mentirinha, tudo legal, tá? Não, fique calado, fique calado. É melhor você ficar calado do que ser sincero e fazer uma coisa que não convém, destruir a sua vida ou destruir a vida de pessoas. Deus viu que o homem, irmãos, sempre tem esses pensamentos dentro do coração. Deus se arrependeu, mas o homem não entende isso. Que aquilo que ele fala muitas vezes é aquilo que está dentro do coração. Aí pessoas que maldizem outros, vai falar assim, viu, mas você tem raiva daquela pessoa, você tem ódio? Não tenho nada contra, só não vou muito com a cara, fala mal, não tenho nada contra aquela pessoa. Tem sim, o teu coração deseja o mal daquela pessoa, por isso a tua boca fala sempre o mal da pessoa. É muito sério isso, irmãos. Porque Deus, Ele observa o coração do homem, as suas palavras não enganam Deus. Deus não pode ser enganado pelo homem. O homem muitas vezes engana-se a si mesmo. Quantas vezes, irmãos, em questões espirituais, eu já fui expulsar mal de pessoas, e quando a gente vai ver a fundo, o mal está sempre voltando, mas o que está acontecendo?
O que está acontecendo? Quando a gente começa a investigar as coisas, mágoa dentro do coração. Ou seja, um sentimento aberto dentro do coração é a porta de entrada para Satanás. Estou dizendo que Satanás se aproveita exatamente desse tipo de sentimento. Ainda a pessoa pergunta para a pessoa, não, tem alguma coisa? Não tem nada, eu amo aquela pessoa, eu gosto daquela pessoa, mas é mentira. Tem uma inteligência nas palavras, mas o coração é pecaminoso. O coração deseja o mal, irmãos. Então o caminho é mentir, ao invés de usar a sinceridade. Nós temos que tomar cuidado nisso, principalmente em estabelecer um relacionamento com Deus. Porque tudo quanto a gente pede, tudo quanto a gente fala, irmãos, Deus está observando o nosso coração. Nós precisamos aprender isso para que a gente não passe diante de Deus como pessoas hipócritas, como pessoas mentirosas. Falamos tantas coisas, tantas juras de amor para Deus, tantas promessas que muitas vezes nós fazemos, mas não é aquilo que arde dentro dos nossos corações. E aí, irmãos, passa-se o tempo, a gente começa a ver que aquilo não aconteceu, que Deus não nos deu. E a gente se pergunta, por que Deus não me dá? Por que isso não aconteceu comigo? Porque Deus examinou o teu coração. E Ele sabe muito bem que as suas palavras foram usadas apenas para o benefício seu, mas o teu coração dizia outra coisa sobre as suas palavras. Pessoas, irmãos, que querem ser abençoados, que querem ter bom emprego, boa casa, bom isso, bom aquilo, mas para quê? Para que é isso? Para querer se aparecer para outras pessoas, não com o interesse de ajudar a outras pessoas. Isso acontece demais. Não vê que tem até música para isso? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender? Irmãos. A turma que estava lá na plateia agora vê você no palco, aí vê Jesus brilhando em você. Qual que é o sentimento que passa nisso, irmãos? Você querer mostrar uma pessoa que venceu na vida para o homem? Qual que é o interesse? Eu não devo mostrar isso ao homem. A Bíblia fala que nós devemos nos preocupar com aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. Nós devemos buscar andar dignamente para Deus. Eu preguei isso aqui no sábado retrasado. Nós devemos buscar agradar a Deus em tudo, parecer bom aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens. Mas os pedidos de muitas pessoas, irmãos, parecem até bonitos, bons, mas é só para satisfazer um desejo pecaminoso do seu coração, uma cobiça que há dentro do seu coração. Deus não se engana. Salomão recebeu todas essas coisas porque ele foi sincero. Mas Sidney, que bom, é só eu ser sincero com Deus? Não. Seu coração precisa primeiro ser renovado. Seu coração precisa ser purificado pela palavra de Deus. Porque quando o seu coração for purificado pela palavra, irmãos, a sua sinceridade vai ser algo proveitoso para o Senhor. Vai ser algo bom. Vai ser algo que você vai saber que Deus te ouve. E Deus de fato vai conceder muitas das coisas. Porque você está sendo sincero, porque o teu coração está sendo transformado e foi transformado pela palavra. Ou seja, o que passa dentro do teu coração é o desejo de Deus, é em conformidade com a palavra de Deus, porque Deus não te daria. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5. Versículo 14. 1 João capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra: E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo o quê? Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Só até aí. Você está entendendo? Quando o nosso coração é purificado pela palavra de Deus, não há medo em ser sincero com Deus. Agora, quando não é, irmãos, aí tem medo. Já vai pedir para Deus, já sabendo que não vai receber nada. Nada, nada. Por quê? Pedis e não recebesse. É claro. Por que não recebem? Porque vocês pedem para gastar conforme os seus próprios desejos, conforme as suas próprias cobiças.
E Deus não está interessado nisso. Vocês podem usar a oração mais linda que seja, a oração com a eficácia, sabe, daquele cara que começa dizendo coisas que ninguém sabe sobre Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de toda a galáxia e universo, e começa a usar umas palavras que você fala, meu Deus do céu, eu queria saber o que esse cara está falando. Acho que é até difícil para Deus entender, de tão palavra que usa, sabe? Irmãos, aquela palavra que, uma oração que tem uma coerência verbal extrema, porque Senhor, que não pode nem haver um errinho na palavra, porque Senhor Deus Todo-Poderoso, dai-nos hoje, ó Pai, aquela oração bonita, e a turma olha e acha, vai receber. Não. Está sendo sincero com Deus? Não. Está usando bem as palavras. Porque se Deus observar o coração, irmãos, a palavra não tem peso algum. Porque se observar o coração, irmãos, a palavra vai ficar mostrando para todo mundo que ele é hipócrita. Porque Deus não há de dar, irmãos, aquilo que o homem pede. Deus não deu sabedoria, riqueza, honra, todas as coisas para Salomão, porque Salomão usou bem as suas palavras. Não, foi porque Salomão foi sincero. Lá em 2 Crônicas nós já vamos voltar lá. Vamos voltar rapidinho, nós já estamos encerrando. 2 Crônicas 1. Versículo 11. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 11. Olha aqui o segredo das coisas. Então Deus disse a Salomão, porquanto houve isso aonde? Não é nas suas palavras, porquanto você pediu bem. Você foi inteligente no que você falou, Salomão. Você usou bem as palavras. Não. Deus falou assim, porquanto houve isto, ou seja, porquanto estava isso no teu coração. E nas suas palavras, você não quis me enganar, estou dizendo da minha maneira. Aqui continua, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder de julgar o meu povo sobre o qual eu te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, mas também te darei riqueza, fazenda, honra, e qual rei nunca teve. Você vê o que Deus fala para Salomão? Porquanto havia isso no seu coração, porquanto fosse sincero, Salomão. Mas e se não houvesse isso no coração de Salomão? Se Salomão não fosse temente a Deus, e se o desejo de Salomão não fosse julgar o povo com justiça, se o desejo dentro do coração de Salomão não fosse honrar a Deus sobre perante todo o povo, poderia usar a palavra que fosse, Deus não daria sabedoria, Deus não daria riqueza, Deus não daria nada, porque Deus veria que Salomão estava sendo hipócrita, que não havia harmonia entre as palavras de Salomão e o que havia dentro do coração. Irmãos, se eu e você queremos ter um relacionamento sério com Deus, um relacionamento íntimo, íntimo é quando a gente conhece, Deus nos conhece, quando não há segredo, se nós queremos isso com Deus, nossas palavras precisam estar em harmonia com o que há dentro do nosso coração, porque se não houver, irmãos, nós vamos nos frustrar, porque seremos falsos com Deus. E Deus, irmãos, Ele não é falso conosco, Ele será verdadeiro. Você vai pedir, pedir, pedir e não vos será dado nada. Você só vai ser uma pessoa frustrada, porque se o seu coração estiver nas coisas desse mundo, a Bíblia fala que aí está o teu tesouro. Ou seja, está toda a tua riqueza aí. Ou seja, de Deus você não vai receber absolutamente nada, porque você se contenta com tudo que você tem ou com tudo que há nesse mundo. Se o teu coração estiver aí, você pode pedir salvação, você pode pedir a graça de Deus, a misericórdia, que nada disso vai lhe ser dado. Por quê? Porque essa é a tua riqueza. Isso é o que você preza mais na sua vida. Então não tente me enganar. Há muitas pessoas buscando a Deus exatamente para isso, para adquirir riqueza, para ser bem sucedido, para ter todos os seus problemas solucionados. E aí vem com uma aparência falando, não, eu quero buscar Deus, eu quero salvação. Eu quero a graça, eu quero a misericórdia, eu quero... Está enganando a Deus.
está enganando a Deus. Você olha para essa pessoa não sai do pecado, essa pessoa não sai da mentira, essa pessoa não sai do engano. Por quê, Senhor? Porque Deus não quer reavivar essa pessoa? Porque Deus não quer salvar? Não, irmãos, porque o desejo do coração dessa pessoa é enriquecer usando Deus. Então não há coerência nas palavras. Quando nós queremos ter um relacionamento com Deus, precisamos ter coerência no que nós falamos e no que há dentro do nosso coração. Por isso o homem de Deus, ele deve amar a palavra, esconder a palavra dentro do seu coração, porque sempre quando ele, irmãos, estiver vivendo a sua vida, sempre a palavra, irmãos, vai subir primeiro do que o pecado. O pecado pode às vezes até querer subir na sua mente, mas logo vem a palavra, e sempre quando você vai falar opa, não devo falar, não devo. Sabe o que faz isso? É porque você sabe, é porque a palavra chegou junto com aquele sentimento que você queria xingar, você queria ofender, você queria bater, você queria rasgar o pano, mas a palavra chega e te fala assim: você não pode fazer isso, olha, te ofender, você vai, a vontade de amaldiçoar, né, de xingar, mas a palavra fala: não, ore por ele, bendiga, a pessoa que falou mal, caluniou, aquele ódio, vou lançar o... Aí a palavra vem e fala assim: não, ore por ele, perdoe, tenha misericórdia. É a palavra. Quando nós guardamos a palavra em nosso coração, ela dirige os nossos passos e comanda as nossas palavras. Quando nós guardamos a palavra de Deus dentro do nosso coração, irmãos, não há medo de ser sincero, porque a sinceridade, irmãos, vai nos levar a uma proximidade com Deus. Foi o que fez Salomão. Não estou falando que você vai receber tudo que você quiser de Deus se você for sincero. Não, eu estou dizendo do perigo, irmãos, de enganar-se a si mesmo e achar que está enganando a Deus, de ficar pedindo coisas, orando a Deus. Como uma vez eu falei aqui, pessoas que nem acreditam na própria oração, porque são hipócritas, fala só por falar, fala, sabe, vamos orar agora, irmãos, e tá se preocupando com o que os outros vão pensar da oração, porque não há sinceridade dentro do coração. Porque não está interessado em atingir Deus, não está interessado em falar com Deus, é interessado em que todo mundo ache a oração bonita. Por que muita pessoa tem medo de orar? Não é só vergonha não, irmãos, é porque não mantém um relacionamento com Deus, é porque não tem conversa com Deus, não consegue ser íntimo com Deus, porque as palavras não são realmente aquilo que está dentro do coração. Vem para o culto muitas vezes, se eu falar assim: ore por nós aí, irmãos, a pessoa não vai nem saber o que falar. Sabe por quê? O coração está pensando nas coisas que ficou lá fora. O coração está cheio de coisas. O coração cheio de coisas, irmãos, como que a palavra vai ter espaço? Não vai. Irmãos, prega aqui para nós aqui, ó. Traz uma palavra aqui para nós, irmãos. Pegou eu hoje, hein? Pegou. Ontem uma irmã estava falando para mim, né, falando assim, dizendo para mim, né, que às vezes os pastores que vão numa certa igreja falavam: vou pregar hoje aqui. Não dá não, hoje não dá não. A pessoa corre da raia, irmãos, porque não tem nada. Ela falou assim: dá para ver que realmente você não corre da raia. Eu falei assim: não, por que eu vou correr da raia? A palavra está dentro de mim. Se eu amo a palavra de Deus, se eu uso, se eu estudo a palavra de Deus, como eu não vou ter palavra? Como vai me faltar a palavra? Se me faltar a palavra, me faltou a força de vida, me faltou o alimento. Mas muitas vezes, irmãos, as pessoas correm disso, porque já não é isso que está dentro do coração. Não é isso que está ardendo dentro do coração. Ou seja, pode até falar bonito, usar bem as palavras, sabe? Mas não há uma intimidade com Deus. Irmãos, intimidade com Deus, irmãos, é necessário estar em harmonia com as palavras e aquilo que há dentro do nosso coração. Quando você se dirigir a Deus, não tente enganar o Senhor, sabe? Falar palavras bonitas, porque Deus não está interessado nisso. Deus está interessado se há coerência com a tua oração e aquilo que você deseja realmente no teu coração. Se houver coerência, então você vai ver o que está escrito lá em 1 João capítulo 5, versículo 11, 14 em diante. Se sabemos que estamos pedindo conforme a vontade de Deus, estamos tranquilos, sabemos que Deus nos ouve e as nossas petições estarão aí. Nós saberemos isso, saberemos. Por quê? Porque eu estou sendo sincero com Deus, não há engano com Deus, não há mentira. Deus vai me ouvir. O mundo hoje, irmãos, vive distante de Deus, porque quer enganar Deus. Você vê aí tantas pessoas usando palavras tão bonitas, irmãos, por aí fora,
sabe? Fazer pessoas ricas, isso, aquilo. Isso não funciona com Deus. Muitas vezes quem está dando essas coisas é o próprio diabo, porque Deus não engana. Deus fala para Salomão aqui, porque havia isso dentro do teu coração, então, porque você soube usar as palavras que havia, e o desejo do teu coração era o mesmo do que as tuas palavras disseram, então eu te darei o que você pediu, e eu vou te dar mais, pela tua sinceridade, eu creio. Eu acredito que Deus usou de benevolência ainda mais, porque Salomão não buscou enganar a Deus, porque havia temor no coração de Salomão, e ele não poupou a sinceridade, ele foi claro e explícito com Deus. Senhor, é por causa disso que eu quero sabedoria, não é para me aparecer, não é para mim falar que eu sou melhor que os outros, não, é porque eu quero de fato ser um bom rei para o teu povo, porque o Senhor me colocou aqui, então o povo vai dizer que o Senhor não é bom, que o Senhor errou na sua escolha, conjecturando aqui. Então eu peço isso, Senhor, não é para que eu seja rico, ou para que eu faça esse rei, um reinado rico, não, é para que o teu nome seja grande. Quando ele fala essas coisas para Deus, irmãos, como você leu aqui comigo, Deus fala, porque há disso dentro do teu coração, e que suas palavras foram essas, eu vou te dar o que você pediu. Entenda, irmãos, precisamos estabelecer um relacionamento com Deus na base da sinceridade, mas a sinceridade precisa passar pelo examinar do coração. O seu coração precisa ser provado, as suas palavras, entenda o que eu estou dizendo e guarde isso para o resto da sua vida. As suas palavras precisam ser pesadas conforme o que há dentro do teu coração, porque quando você for dirigir-se a Deus, você precisa entender se o seu coração realmente está desejando isso. Senhor, eu quero te servir, mas dentro de você falar, não quero, então não fale essas coisas. Senhor, eu te amo, mas dentro do coração você está com medo de amar Deus, então não fale essas coisas. Senhor, me usa para o que o Senhor quiser, mas dentro do coração aquele medo, o que o Senhor vai pedir de mim, meu Deus do céu, não fale essas coisas. Porque isso nunca vai acontecer na sua vida, irmãos, porque não há coerência entre as suas palavras e o desejo que há no seu coração. Deus atende o coração sincero e as palavras sinceras. Deus atendeu Salomão porque ele foi sincero. Deus atendeu Ana porque foram sinceros. Deus atendeu muitas pessoas, irmãos, porque foram sinceros. Porque verdadeiramente o coração estava em Deus e as palavras foram ditas conforme o que havia dentro do coração. Lembre-se de uma coisa: o coração do homem é enganoso. Cuidado. Porque o que você sente de momento muitas vezes não é o que realmente passa-se dentro do teu coração. Cuidado, Jeremias 17:9, o coração do homem é enganoso. Cuidado. Examine o teu coração. Olha para dentro do teu coração, para você ver realmente se a palavra de Deus está lá, para então você poder usar de sinceridade com Deus. Caso contrário, permaneça-se calado. É melhor não falar palavra nenhuma para Deus do que falar, irmãos, e não ser realidade. A Bíblia diz para nós, irmãos, que nós precisamos estar em coerência. Eu quero ler uma palavra aqui em Jeremias 29. Você conhece ela? Eu poderia dizer aqui, recitar, mas eu quero que você leia comigo Jeremias 29:13. Jeremias 29:13 diz: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Pessoas encontrarão Deus quando o coração estiver voltado para Deus, porque não adianta você vir aqui na igreja orar buscando a Deus, sendo o seu coração não quer isso, sendo que você está com o coração distante do Senhor. Quantas não são as pessoas, irmãos, que vêm para a igreja achando que vai encontrar Deus, mas o coração já vem para a igreja com o coração lá nas riquezas, no problema, no trabalho, naquilo que tem, naquilo que não tem, naquilo que pode ter, naquilo que vai... Irmão, você acha que vai encontrar Deus? Vai. Você acha que vai sair daqui guardando a palavra de Deus? Não vai. Preparar o coração antes de ouvir a palavra de Deus, para que a palavra de Deus encontre um lugar. Nós ouvimos aquela mensagem, aquela pregação aqui. Preparar o coração de Deus, é como uma terra, tem que ser preparada. Quando a
semente chega, irmãos, opa, aí negócio, a semente permanece, ela germina, ela produz frutos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Não é quando me buscardes de todas as palavras e de todo jeito. Quando vier aqui falando as palavras mais bonitas, com a Bíblia mais cara que tiver, não adianta nada. Quando o seu coração não estiver voltado para Deus, você nunca vai encontrar o Senhor. Pode pedir, pode chorar, pode espernear, pode rodar, saltar, você não vai encontrar Deus. Precisa haver uma coerência com as tuas palavras e com o que há dentro do teu coração. Isso chama-se sinceridade. E se há sinceridade, irmãos, então há um relacionamento sincero com Deus. Você não vai ter medo de se dirigir ao Senhor. Você não vai ter medo de conversar com o Senhor. E sabe mais? Você vai ter a plena confiança que Deus te ouve. Isso é mais importante, porque você é sincero. Um amigo sincero a gente ouve, irmãos. Amigo enganoso a gente sabe, a gente ignora. Amigo que é falso, mentiroso, a gente ignora. Fala por aqui, sai por ali. Mas amigo sincero a gente dá ouvido, porque a gente sabe que ele quer o nosso bem. E aí a gente dá ouvido. Deus é a mesma coisa. Se você é sincero com Deus, Deus te dá ouvidos. Se Deus de fato te dá ouvido, irmãos, você tem uma grande probabilidade de ser atendido por Deus. A Bíblia fala que Deus não ouve a pecadores. O que é isso, Sidney? Deus não ouve quem vive na prática do pecado. Sabe por quê? Quem vive na prática do pecado vive tentando enganar a Deus. Vive fugindo da vontade do Senhor. Vive achando que está certo quando está errado. Vive enganando a si mesmo, achando que é certo fazer aquilo quando a palavra diz que não. Deus não ouve essas pessoas. Essas pessoas não receberão as coisas de Deus. Mas aquele que ama o Senhor e faz a sua vontade, Jesus diz, a esse Deus ouve. Irmãos, o que há dentro do nosso coração? O que há dentro do teu coração quando você vai buscar a Deus? O que há dentro do teu coração quando você faz as suas orações? Quando você vai ler a palavra? O que há dentro do seu coração? Se você deseja ter um relacionamento com o Senhor, precisa haver sinceridade. As suas palavras em orações, em pedidos, precisam estar coerentes com aquilo que há dentro do teu coração. Porque quando houver, irmãos, ninguém vai te segurar, irmãos, vai acontecer coisas poderosas na sua vida. Porque Deus ama a sinceridade. Deus aborrece a mentira. Deus cumpre, irmãos, aquilo que Ele quer na nossa vida, mas nós precisamos ser sinceros com Deus. Não adianta tentar enganar a Deus, porque Deus sabe que no homem passa-se pensamentos maus. Você precisa purificar o teu coração com a palavra de Deus, manter a palavra, guardar a palavra no teu coração, para que quando a tua boca falha, ela fale aquilo que está dentro do teu coração, que é a palavra. Para que quando você dirige as palavras para as pessoas, irmãos, sejam palavras de paz, de alegria, de pacificação e não de guerra, de ódio, de vingança ou coisa semelhante. Você possa ser sincero, sem ter medo de magoar as pessoas. A verdade dói, irmãos. A verdade muitas vezes dói. Mas quando ela é dita para o bem, irmãos, ela causa coisas boas. Quando a verdade é sincera, vou dizer assim. Quando é aquilo que realmente você está pensando no teu coração, que é aquilo que você deseja no teu coração, irmãos, ele causa um bem. Pode ser que na hora doa para a pessoa, mas lá na frente a pessoa vai ver que é uma coisa boa. Que nós, irmãos, como cristãos, não tenhamos medo de ser sinceros com Deus. Porque se chegarmos a esse ponto, irmãos, estamos enganando a nós mesmos. Não há coerência na nossa palavra. Poderemos dizer claramente que somos hipócritas, que as nossas palavras sejam segundo o que há dentro do nosso coração. É uma grande responsabilidade. Por que, Sidney? Porque o seu coração precisa estar sempre purificado pela palavra de Deus, para que não haja, irmãos, engano nos seus lábios, para que não haja palavras de medo ou de pesar naquilo que você diz. Amém?